São Paulo não são boas, né, pelo jeito. Depende. Depende do ponto de vista. Não, o time que vai jogar amanhã com o Braga, treinou hoje pela manhã, não tem o Ferreira e o Caleri, né? São as ausências. E o Zubeldia tem algumas opções, o Luciano volta, e aí ficariam 2 vagas aí, né? O Rato pode ficar, aí ficaria uma vaga, né, para ser disputada entre Juan, André Silva, Nestor, enfim, Eric. E o time, o resto deve ser mais ou menos o mesmo. Já tinham sido vendidos ontem, né, 30 mil ingressos, hoje já vai chegar nos 40, deve ter por volta de 50 mil de novo no Morumbi. As notícias de hoje, além do treino, o Wellington e o seu empresário aceitaram uma proposta do Southampton. Repete o nome. Southampton. Da Inglaterra. O Wellington já pode assinar um pré-contrato. Agora, para ele sair agora, ele vai jogar amanhã primeiro, né? Primeira das coisas. Para ele sair agora, antes do final do contrato, o Southampton precisa fazer uma proposta para o São Paulo aceitar. Como o São Paulo não tem outro lateral esquerdo, ainda não contratou o Alexandre nada, acho que o São Paulo só vai liberar se tiver uma proposta boa para vendê-lo antes. Senão, o São Paulo vai engolir o prejuízo e só liberá-lo no final do ano quando acaba o contrato. Essa é a situação do Wellington. A outra coisa, que é mais uma especulação, mas não deixa de ser interessante, o Equador demitiu seu treinador ontem depois da derrota para a Argentina nas eliminatórias. E, segundo o presidente da federação, um dos nomes que eles pretendem sondar é o do Zubeldia. Não. Mas é evidente, né? Isso não é nenhuma surpresa. O Zubeldia reinou no Equador o ano passado, foi campeão equatoriano, foi campeão da Sul-Americana e tal. Então, o Equador, seleção sem técnico, o Zubeldia é um dos nomes cogitados. Como que então quantos técnicos isso que eu falo, da caneta. O São Paulo perdeu Osório da canetinha. México, isso é inacreditável, velho. para a Argentina, Dorival. São Paulo para o Brasil. E agora o Zubeldia. Aí que tá, né? Primeiro, né, tem algumas distinções. Os 3 outros mais experientes, mais rodados, já gostariam de dirigir seleções. O Zubeldia jovem não é exatamente esse perfil e, sinceramente, com todo o respeito, imagino que se viesse o convite da seleção da Argentina, seria uma situação. Se vier o convite da seleção equatoriana, acho que é uma outra situação, né? Só uma pergunta que eu quero que vocês me ajudem a responder. Quanto seria um valor aceitável para liberar o Wellington, faltando esses meses de contrato, para uma perda e de graça daqui a poucos meses? Quanto que vocês acham ótima seria pergunta. justo? Ótima pergunta. Isso depende muito da fase econômica do clube, né? Ela já foi pior. Lembrando, teve o momento do Éder Militão, que talvez tenha custado o Campeonato Brasileiro ao São Paulo. A proposta do Porto veio, o São Paulo liderava o campeonato 2018, virada do turno. Militão tinha mais 6 meses, veio, ou vai agora ou espera de graça. O São Paulo decidiu vender. Outra administração, outro contexto. Por uma grana que não é muita grana, né? Uma grana... Quanto foi na época, lembra? Eu não lembro, mas estava uns 3 milhões de euros, uma coisa assim, entendeu? Menos de 5 milhões de euros. Eu acho que o São Paulo, para liberar o Wellington... No contexto de liberação perdida daqui 3, 4 meses. 3, 4 meses, é isso. Então não é uma proposta, não é uma grana. Olha, entrando na cabeça. Mas acho que o São Paulo, se não tiver engatilhado um lateral, ele dificultaria e amargaria o prejuízo nesse ano, como fez... Marquinhos. Marquinhos liberou com o Beraldo, por exemplo. Tinha uma proposta de sei lá, só que o Beraldo ainda pertencia e foi vendido por mais depois. Agora é você ficar sem nada. Sem nada, O caso mais famoso disso pra mim é do Kaká, lembra? Uhum. Ou era liberado aqui no momento pro Milan e foi por $8, que na época que era uma... Agora, por que isso acontece com o São Paulo? Tudo bem que tem a questão financeira envolvida, mas os caras amarram mal os contratos toda vez? Alguns sim, eu acho que essa situação do Wellington é a mesma do Juan, né? Na verdade, se o São Paulo deixasse essas situações invadirem o ano último do contrato, isso é possível. O Wellington e o Juan, eles não são jogadores como
o Estevão, o Hendrick, que fizeram o primeiro contrato. Eles estão já no segundo contrato como profissional, já tem uma certa idade, 23, 24. Então, ou você... e acho que o São Paulo, essa administração, a responsabilidade dela, talvez não imaginassem que esses jogadores fossem tão úteis num certo dia da vida. Aí tá o problema. Aí eles, entendeu? Agora eles se tornaram, a partir do momento que entra no último ano, nenhum empresário de jogador quer renovar o contrato. Óbvio, que o empresário de jogador ganha muito na transferência para qualquer lugar. Seja transferência interna ou transferência externa. Ou renovação do próprio contrato. Ele Ou renovação do ganha próprio menos, contrato. mas ganha também. Mas ganha. Aí enrosca, hein? O Wellington é importante para esse time do São Paulo, embora a parte da torcida acho que não, que ele é baga. Pega o Caio Paulista de volta. Aliás, é um pouco o Gabigol agora, né? O Flamengo tá entre perder... Ele é muito mais jogador que o Caio Paulista, por exemplo. O Gabigol tá entre Flamengo entre perdê-lo agora, daqui 4 meses, e entrar alguma coisa agora, se ele aceitar alguma proposta e tal. É que me parece que a condição financeira do Flamengo, para bater no peito e falar, beleza, vai ficar 4 meses aqui comigo e tal, me parece diferente da Depende São qual é, Paulo. pra quem que ele vai. Para quem que é. Também. Se tivesse o Southampton pro Gabigol, o Flamengo liberaria. Possivelmente por uma grana. Sim. Uma grana. 5 milhões aí, pronto. É. Porque você soma o que você ia gastar com ele, mais Isso. 5, toma lá. Mas o Wellington é curioso, porque eu acho que ele é um jogador meio que desvalorizado, subestimado, e ele é um jogador que tem perfil para jogar Premier A League. gente não tem lateral força, no de- mundo. Lateral no mundo, E exato. vou falar, Jogador de força. e provavelmente o enrosco que ele e o empresário dele passavam para o São Paulo é porque ele tinha uma bala na agulha ali guardadinha. Ele tinha alguma coisa. Sim. Senão ele não ia ser tão, olha, eu quero tanto, não baixo minha pedida. É porque ele já tinha essa pedida. O cara quer comprar seu carro por 15 mil, você já tem os seus 15. Você vai falar, cara, já tenho 15 aqui, quanto você me oferece? Não sei. Então tá bom, o 15 eu já tenho. Aquilo te dá mais tranquilidade de você vender seu carro. E aí, então as propostas para ele eram Rússia, Dinamo Moscou, Então. tal. Agora tem proposta da Inglaterra. Bom, você falou da história do Militão, né? E aí o São Paulo tá aí em 4º lugar, não sei o quê. É um bom baque. E não é? mesmo que o São Paulo contrate o Alexandre, que não é provável que contrate, é um jogador completamente diferente. É um jogador mais veterano, já se machucou algumas vezes, é um jogador que não vai mais na linha de fundo, é mais terceiro zagueiro, é uma outra coisa, né? E eu vou dar um outro lado agora. Como estará o Wellington nesses 3, 4 meses acabando? Sabendo que está indo embora ou que tem lá o pré-contrato assinado? O cara tem que estar muito profissional para meter a perna, para esse é um quebrar mérito Isso é o dele. maior elogio a se fazer Esse é o aí. mérito dele, É? que já está vendido há 6 meses. E ele Ele tá se segue entregando. de boa. Ele segue rachando tudo, né? Rachando Parece pouco. que isso está mudando um pouco, né, no futebol. Jogadores. Os jogadores estão vendidos, estão conseguindo entender que eles têm que ser profissionais e têm que cumprir o contrato. Agora, só chega nesta situação porque lá atrás alguém avaliou mal ou porque você tinha outra prioridade. Por exemplo, contratar o Rames. Não, nesse caso era o Caio Paulista, Não, né? enfim, você vai colocando outras prioridades dentro da tua folha e não cabe mesmo. Não cabe você chegar no Wellington há 2 anos e falar assim, ó, toma aqui 300 mil por mês. E agora, e o Zubeldia, hein, rapaz? Não, seria Aí, um baque... Você entenda, né? Só para... Uma coisa é o Southampton com um pré-contrato assinado, etc e tal, parece assinar. Outra coisa é a imprensa equatoriana depois da saída do técnico da seleção equatoriana pós-derrota para cogitar o Zubeldia. Não tem a proposta para o Zubeldia. Foi só a imprensa? Não teve nenhum dirigente que falou alguma coisa? As entrevistas para o presidente da Federação Equatoriana, aí os repórteres, e os nomes, aí o Zubeldia, o técnico que era do Del Valle. Carequinha lá, Não, o Miguel Ângelo Ramírez, mais o novo. outro, não lembro. Sim. Jornalista até, esqueci o nome agora. Pronto. Vou abrir até aqui, pego aqui o nome para vocês. Também tá cogitado. São 3 nomes, né? Sim. O Martim Anselmi, né? Ele mesmo. Só um E o pitaquinho. Guilherme Almada. Então é isso, galera. Caramba, a notícia pegou um pouco aí de surpresa aí, né? Zubeldia sondado. Cara, depois que foi sondado, gente. Cara, se ele for escolhido, raramente um treinador prefere um clube do que a seleção do país dele. Então,
Aí já muda tudo. Já perdemos o Dorival, agora perdemos o Zubeldia, cara. Vai ser absurdo. O Wellington, eu ficaria até o final do ano com ele. Pode mandar proposta, eu quero não. Fica até o final do ano com ele, porque a gente não tem lateral. Ah, mas se o Alexandre vir, se vir, não é a mesma característica. O Wellington sobe muito, o Alexandre vai ficar muito. Ele vai jogar como terceiro zagueiro, já tem o Rafinha também. Então, assim, duas informações ruins aí pro São Paulo aí nesse dia. E, cara, vamos torcer pra dar errado. Porque se der certo, se o Zubeldia for pro Equador, irmão, vou fazer com sinal aqui, ó. Deu merda pra gente. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Uma bomba aí, tá? Da informação que surgiu aí, do Arnaldo aí. E é isso. Programa G4, Banda Esporte, todos os créditos aí. Link na descrição, valeu? Cara, o São Paulo não tem dia de paz não, velho.